Santidade e paz, meu povo! Santo Pode, o podcast que fala de Jesus, episódio 52. E hoje com um convidado especial, que a gente aqui de Teresina já conhece há muito tempo, já nos orientou em alguns exercícios espirituais inacianos. Padre Laércio. Padre Laércio, seja bem-vindo ao Santo Pode. Muito obrigado, é uma alegria. Então, meu povo, o Padre Laércio, que tem 17 anos de sacerdócio, mas como jesuíta, né, tem a espiritualidade naciana, jesuíta já há 28, quase 29 anos. Atualmente ele mora no Rio, capital, Rio de Janeiro, e tem o seu serviço na igreja de Santo Inácio, né, dos jesuítas, que ele vai explicar mais ou menos daqui a pouco. Mais ou menos não, vai explicar como é que ele, o que ele coordena, o que ele faz aí no Rio. Muito bem, padre. Agora vou deixar o senhor com a palavra para se apresentar melhor. Muito obrigado, mas vale dizer que eu sou pernambucano. Então a gente é vizinho. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, na capital mesmo. Aqui no Rio eu trabalho como jesuíta superior, não é? Superior dos jesuítas, coordenador da missão dos jesuítas aqui no Rio de Janeiro e em Nova Friburgo. E também na cidade de Minas Gerais, ali em Juiz de Fora. Então são 3 cidades que eu coordeno um pouco a missão dos jesuítas. Mas repito, sou pernambucano, nasci lá, né? Até meus 21 anos eu morei lá. E minha família mora toda lá. E depois eu tenho também uma missão na província nossa dos jesuítas, que é ser secretário para colaboração, fé e espiritualidade. Ou seja, é aquele que coordena, anima a missão mesmo da espiritualidade naciana na província. Nas casas de retiros, nos centros loyolas, nos CIAs, como tem um aí em Teresina, não é? Junto com a CVX, com os núcleos inacianos. Então, trabalho mesmo com espiritualidade, dando retiro, formação, de vez em quando uma livezinha assim. Eu escrevo algumas coisas. Sim, vamos depois a gente. Sim, depois a gente vai falar dos seus livros, onde a gente encontra, né? Como a gente pode ter acesso a eles. Muito bem, padre. E o tema desse nosso episódio 52 é o ano jubilar, né? Ano jubilar de 2025. A gente vai entender o que significa, o que caracteriza, né? O que significa para nós, católicos, esse ano jubilar de 2025, as indulgências, enfim. Já vai entrar nesses aspectos. Então, já de início eu deixo essa pergunta para o senhor, né? Para o senhor falar mais um pouco sobre o ano jubilar, né? O que significa, as características e o significado desse ano jubilar de 2025, né? O significado espiritual para nós católicos. Perfeito. Então, é muito interessante, Terêncio, a pergunta, e nós também, como católicos, entendermos como o ano jubilar ele se encaixa em nossa vida de fé, porque assim, o ano litúrgico começa, vai embora, né? Então, advento, sim, e vai embora, tempo comum, quaresma, Páscoa, que a gente segue. É um ritmo, né, que vai nos envolvendo. Mas, a cada 25 anos, a igreja nos oferece esta oportunidade de despertar em cada um de nós, e o Papa Francisco deixa isso muito claro, na humanidade. Então, veja, não é só para os católicos, digamos assim, é um ano especial, jubilar, para a humanidade. Então, o desejo do ano jubilar é despertar na humanidade a alegria, a coragem e a esperança. Então, veja, são qualidades que todo ser humano tem. Quem não tem o desejo profundo da alegria, da coragem para viver, da busca da verdade e da esperança? Então, o objetivo, segundo o Papa Francisco, é este, né? Despertar na humanidade essa esperança que está adormecida. E ele diz, é de esperança que precisamos. É de esperança que os jovens precisam, é de esperança que a humanidade precisa. Agora é interessante lembrar que esse ano jubilar, antigamente, viu, Terence, já foi a cada 50 anos. Agora é a cada 25. Mas já foi a cada 50 anos. E é interessante a gente também saber que o ano jubilar ele tem sua origem na Bíblia. Na Bíblia. Então, quando você pega lá o livro de Levítico, por exemplo, capítulo 25, versículo 10, ele vai falar bem direitinho como deve ser um ano jubilar, só que a cada 50 anos. Então, era comum, na tradição, né, do povo de Deus, declarar o ano santo. Então, ele diz assim, ó,
declareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação para todos os habitantes do país. Será para vós um jubileu. Olha que bonito. Um jubileu. Cada um de vós poderá retornar à sua propriedade e voltar para a sua família. E ele vai dizendo também outras coisas. Por exemplo, neste ano, não semeareis, nem colhereis o que a terra produz espontaneamente, nem fareis a colheita da videira não podada, porque é um ano de júbilo, um ano de jubileu. Aí ele vai dizer, é um ano sagrado para vós, mas podereis comer o que produzirem os campos não cultivados. Depois ele vai dizer que outras características do ano jubilar, por exemplo, libertar os escravos, perdoar as dívidas. Então, veja, essas características do ano jubilar, que ainda hoje persistem algumas, como, por exemplo, a libertação de prisioneiros, não é? Continua até hoje. É um pedido que o Papa faz, não é? Para que as dívidas sejam perdoadas. Há pouco tempo, o Papa Francisco pediu, né, que os países ricos perdoassem as dívidas dos países pobres. E também intercedeu pela libertação de mais de 500 presos em Cuba, não é? Então, agora foi anunciado que serão libertados, né? Mais de 500 presos. Quer dizer, esse é o papel um pouco e a função do ano jubilar, socialmente falando, e eclesialmente é isso, é despertar na humanidade, despertar em nós essa esperança nova, esperança, essa alegria, essa coragem para viver uma vida centrada em Jesus, né? Já que vivemos num tempo um pouco meio desorientado, as pessoas um pouco meio desorientadas também, com corações sedentos, então o Papa Francisco convida a esperança. Sim. A esperança, sim, nesse sentido, né, das promessas, né, das promessas que vão se cumprir de Deus para nós, né, as promessas que Deus fez para nós, né. Então é um ano para a gente esperar, né, por essas promessas, ter paciência, né, e manter as nossas rotinas de orações assim mais intensificadas, né, como o senhor falou também, né, e também entra aí a questão de rezar pelo Papa, né, para ele passar também por esse período, ter essa força e a coragem de passar por esse período, né. Tem uma bula, né, que foi lançada, eu acho que foi lançada em novembro, se não estou enganado, passado, que é a bula de proclamação do jubileu, que vale a pena ler, tá grátis, no site do Vaticano, tem em português, e o nome da bula é Spes non confundit, ou seja, a esperança não engana. Não me engana. Então é isso, é um ato de espera que não ilude. O ato de esperar, de celebrar o jubileu, é o ato de aderir a uma esperança que brota de Cristo e que culmina no próprio Cristo. Ele é a nossa esperança, não há outra esperança. Então, quando ele diz lá, né, da fala dele, quando ele apresenta a bula, ele diz, a sociedade está mergulhada no presente. Ela não olha para o futuro. Então, ela vive do agora. Então, quem vive do agora já perdeu a esperança. Não sabe esperar, não tem essa atitude de confiança, de se lançar em Deus, de esperar em Deus, porque ela é detentora do agora e ela, ao mesmo tempo, constrói o seu agora. Ela confia na sua força. Então, uma sociedade mergulhada no presente não olha para o futuro e, ao mesmo tempo, não tem esperança. Ou seja, aí eu brinco dizendo, é uma sociedade em pleno desespero, ladeira abaixo, que não tem nada que sustenta, que retém, que diga, preste atenção, olha para frente. Então, o ano jubilar, esse ano santo, tem esse desejo de orientar, de convocar quem tem sede, quem tem fome de Deus, das coisas do alto, para isso. Eu diria, corações sedentos e famintos, não é? Da verdade, da esperança, da bondade, da beleza, como diz o Papa Francisco. Então, convoca todas essas pessoas. Agora, é claro, é como você disse, o ano jubilar, ele também nos dá um cômpito, digamos assim, nos dá um compromisso. Né? É um compromisso. Sim. E aí,
tem uma série de coisas que o cristão católico é convidado a praticar, a pôr em dia, ou colocar em prática para que participe com melhor qualidade do ano jubilar. Porque não é só passar por porta, não, né? Tem porta e passa por porta. Tem gente que vai passar em todas, né? Todas as portas. A gente passar em todas as portas. E passa filmando, passa tirando foto, faz pose. Tudo bem, não tem problema. É bom. Agora, para que os efeitos do ano jubilar, de fato, nos afetem a cada um de nós, é preciso entender o que a igreja pede para o cristão católico, né? Então, tem uma série de coisas aí. Que cai dentro desse aprofundamento no relacionamento com Cristo, né? Perfeitamente. Porque esse aprofundamento nos faz conhecer a misericórdia, e aí a gente vai abrindo mais o coração para poder entender esses atos que a gente tem que ter, né, de abertura de coração. Ou seja, se não há uma reta intenção de uma conversão profunda, dessa busca de experimentar a misericórdia, pode vir ano jubilar a cada ano. Não muda nada na vida de ninguém. O ano é santo porque nos convida a que intensifiquemos a nossa santidade. Então, um dos principais objetivos é justamente o perdão e a indulgência. Né? Agora, para isso, para a gente, digamos assim, recolher ou receber desse tesouro da igreja, aí o Papa apresenta vários pontos. Por exemplo, fazer uma adoração eucarística boa, de qualidade, por um bom tempo, ele diz. Você vai, né, visita o santuário, ou a catedral, ou o templo, onde o bispo diz que ali tem uma porta santa, você vai, seja pessoalmente, ou seja em caravana, né, em grupo, de peregrinação, Sim. Ali você pode, por exemplo, fazer um momento de adoração, não é? Fazer um momento de adoração profundo, terminar com o Pai Nosso, com a Ave Maria, com a profissão de fé, com o credo, né? E ali rezar pelas intenções do Santo Padre. Não sei se todo mundo sabe, mas todos os meses, ou melhor, todos os anos, o Santo Padre, o Papa, todos os papas, eles oferecem à igreja uma intenção para cada mês. Né? Então, são 12 intenções do Papa para cada mês. Ele confia aos jesuítas, que coordenam o apostolado da oração, que é a rede mundial do Papa no mundo inteiro. Então, são 12 intenções, uma por mês. E aí ele diz, se a gente quer receber as graças desse ano santo, nós devemos rezar pelas intenções do Santo Padre, para que essas intenções aconteçam, né? Uma outra coisa, por exemplo, é justamente fazer romaria e peregrinação. A gente ir, participar com fé, com esperança, fazer esse momento de adoração, rezar o Pai Nosso, rezar o credo, né? Rezar a Ave Maria e confiar as intenções do Papa diante de Jesus. Outro ponto interessante que o Papa orienta, que ajuda a receber, digamos assim, os frutos do ano jubilar, é estudar os documentos do Concílio Vaticano II e do Catecismo Católico. Olha que interessante. Então, ele diz lá que promover estudos sobre o documento do Vaticano II e do Catecismo Universal, da Igreja Universal, da Igreja Católica. Então, esses estudos também geram frutos neste ano jubilar para cada um de nós. E tem outro ponto que é muito interessante. Ele diz, fazer exercícios espirituais. Olha aí. Ou seja, e aí o senhor já é craque, né? Nada engraçado, né, Teresa? Os jesuítas. É a minha área, né? Estou falando de craque. Ele diz, é importante fazer exercícios espirituais. Claro, de uma forma mais ampla. Santo Inácio vai dizer, o que são exercícios espirituais? Ele diz, fazer exercício espiritual é como fazer exercício corporal. Você treinar para alcançar metas cada vez maiores. E o exercício espiritual é ampliar a vida interior com mais silêncio, mais palavra de Deus, não é? Mais profundidade, mais intimidade,
mais unidade com o Espírito Santo, para que a vida interior da gente cresça, possa se expandir, não é? Então, quando eu faço exercícios espirituais, eu também recebo os frutos e as graças do ano jubilar. Então, veja que são várias coisas que estão aí à disposição, além daquela que são as prioridades, a confissão e o recebimento das indulgências, né? Que a gente pode falar mais tarde um pouquinho sobre isso. Sim. Não, já aproveitando essa citação do senhor, esse gancho, para o senhor mesmo pontuar, porque o que a gente escuta muitos falando é essa questão da indulgência, né? Que não entendem o que é ou o porquê dessas indulgências existirem, né? Então, gostaria que o senhor pontuasse o que é e a importância delas, porque a gente já falou um pouco, né, sobre os atos, né, que a gente tem que ter para consegui-las, né? Se confessar, isso, rezar pelo padre, mas contextualizar as indulgências dentro da Igreja Católica, né? Como é que a gente pode entender e fazer essa galera entender a importância das indulgências? Né? Isso, perfeito. Então, aí, mais uma vez, se o nascimento do ano jubilar está na história do povo de Deus, eu diria, para a gente entender o caminho das indulgências, a gente precisa ir na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos, não é? Porque, eu não diria nem na primitiva, mas nos primeiros séculos ali, não é? Com a organização dos sacramentos. O que acontecia? A penitência, como é que acontecia? Quando a gente ia confessar, chegava o pecador na igreja antiga e ele ia em busca do padre, né? Ele ia em busca do padre. Então ele dizia, eu quero me confessar. Ok. Então o padre escutava a confissão daquela criatura, não é? Identificava o pecado e ali o segundo ponto. O primeiro ponto é a confissão. É ele assumir que ele é pecador. Esse é meu pecado. E aí o padre diria a ele, tudo bem, então agora você vai receber esta penitência. Você recebeu uma penitência. E aí, dependendo do pecado, se era mais cabeludo ou menos, aí o padre dava a penitência, por exemplo, de 1 mês, de 1 ano, dependendo do pecado, da gravidade do pecado. E aquela criatura, ela ia fazer a penitência. Então, veja que a penitência era algo que acompanhava a gente no cotidiano, né? Tá fazendo penitência? Tô. A gente não tem esse costume de dizer, né? Menino, tá fazendo o que aí de joelho esse tempo todo? Tá pagando penitência? Tá em pé aí, porque senta, tá pagando penitência, né? A gente diz assim, né? Por quê? Porque, obviamente, o tema da penitência estava ligado também a tempo. A tempo. Então, quando acabava aquele tempo da penitência que o padre deu, aí a pessoa voltava, tendo cumprido a penitência, recebia o perdão dos pecados. Né? Recebia o perdão dos pecados. Então, veja, eu me acusei, recebi a penitência, cumpri a penitência, e agora eu volto para receber o perdão. Hoje é o contrário, um pouquinho o contrário. Hoje tem aí, Porque hoje é tudo mais rápido, né? Hoje é tudo tipo fast food. Então, você vai, se acusa, apresenta, né, o seu pecado, recebe ali a absolvição e recebe a penitência para colocar em prática. Certo? Pronto. Então, a penitência pode ser mais duradoura e pode ser coisa mais rápida. Depende também da gravidade do pecado. Né? Sim. E é muito importante o cumprimento da penitência para que aquele perdão ele seja, de fato, autêntico. Isso vai depender também, mais uma vez eu digo, da conversão do coração. Que desejo eu trago, de fato, dentro de mim? Porque tem gente hoje também, por exemplo, que confessa todo instante. Todo instante. Sim. Você pedir uma penitência mais larga, a pessoa muda de padre. Entendeu? Outro padre, que vai pedir ela para rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. Então, veja, às vezes a pessoa ela não quer a penitência, ela não quer cumprir a mudança de vida. Ela quer a verdadeiramente. mágica. Então, ela quer a mágica daquele sacramento. Como diz o Papa Francisco, isso é um desrespeito com o sacramento, porque não está gerando conversão. Né? E sacramento não é mágica. Então, é preciso que eu, de acordo com o meu pecado,
eu esteja atento à penitência que o padre vai dar e coloque em prática. Porque o processo não terminou. E aí, veja bem, para a gente entender a indulgência. E qual é o papel da indulgência? É perdoar os pecados? Não. Quem perdoa os pecados é a confissão. O papel da indulgência é resolver os resquícios da confissão, da absolvição e da penitência. Por quê? Quando a gente se confessa, a gente assume o nosso pecado, a gente também, diante daquela assumir o pecado, a gente também, mesmo perdoado, vai sentir os efeitos do que o padre sugere como uma vida nova. Vou dar um exemplo. Você está viciado, sei lá, em celular, em joguinhos, sei lá, em pornografia, não sei. Tem tantos vícios hoje na internet. Então você pede perdão. Certo? Só que você também recebe o perdão. O padre dá uma penitência. E você até cumpre. Só que fica em você o vício. Fica em você os resquícios, as marcas daquele pecado. Te impulsionando a todo instante para fazer de novo, buscar de novo, cair de novo naquela tentação. É como se você tivesse sido ferido, curou, fez um curativo, fez uma cirurgia, secou, mas ficou aquela marca. Então a indulgência, ela quer, eu brinco dizendo, é uma cirurgia plástica. Vai limpar aquela pele ferida. A indulgência, ela vai purificar os resquícios do nosso pecado. Veja, mas você já recebeu o perdão, já cumpriu a penitência, e agora você vai, por essa indulgência, rezando, buscando a confissão, rezando pelo Santo Padre, professando a fé, praticando a caridade, você está recebendo a indulgência, passando pela Porta Santa, participando da peregrinação. Então eu diria, é o coroamento da graça de Deus em nossa vida, já perdoados, e Deus nos dá essa graça de a gente se livrando daquilo que a gente poderia só pagar no purgatório. Então a indulgência nos adianta. Eu costumo brincar, dizer, é um adiantamento da nossa dívida. Né? A gente está pagando, está purificado e se libertando do purgatório. Não é? Porque o purgatório é esse lugar de espera também, não é? De purificar um pouco os resquícios do nosso pecado já perdoado. Sim. Nosso pecado. Então, com a indulgência, a igreja nos dá a graça de participar e saborear desse tesouro, né? Desse tesouro, que é a misericórdia de Deus, purificando os resquícios da nossa culpa, do nosso pecado já perdoado. Porque sempre fica os resquícios. Tem gente até, Tereza, que faz assim, ai, padre, eu vim aqui ontem, me confessei, mas eu senti que faltava falar mais coisas, porque ainda tem mais coisas. Mas não é mais coisas, não são mais coisas. São os resquícios daquele pecado mais grave que você confessou. Porque um pecado sempre traz outro. Sim. Uma desordem traz outras desordens. Os afetos desordenados te põem em contato com muitos vícios. Né? Então, para você se livrar de tudo isso, haja penitência e haja indulgência. Né? Por isso a importância de quando ter a indulgência ou quando o bispo institui, com permissão do Papa, por conta de uma festa jubilar da diocese ou na paróquia, ele pode instituir. E a gente tem essa graça. Então, veja, de fato, precisamos compreender que só há ano jubilar, ano santo para mim, se eu me arrependo, se eu cumpro a penitência, e se eu quero sentir os efeitos dessa indulgência, eu preciso, de fato, voltar o meu coração para Deus, para mais oração, para mais caridade, para mais penitência, para mais meditação. O Santo Padre vai dizer a importância da oração e da meditação da palavra de Deus. Então, deu para entender como a coisa funciona um pouco? Deu para entender, sim. Porque no purgatório,
esses resquícios desses vícios, a gente vai sanando, né? Porque no purgatório a gente já está salvo, né? Só ainda não está totalmente purificado para ir para o céu. Então é como se a gente. E eu já li algumas coisas de São Padre Pio que fala sobre o purgatório. Então é um lugar que, apesar de nós já estarmos salvos, tem ali um sofrimento que a gente, pelas indulgências, né, dos anos jubilares, que a gente pode não passar por eles lá, né? A gente antecipa de uma forma mais branda, digamos. Né? Essa palavra sofrimento, né, é bem colocada, porque não tem coisa pior do que você confessar o seu pecado, ser perdoado, cumprir a penitência e sentir ainda que existe resquícios daquele pecado, te ferindo, te machucando, não é? Então isso é um sofrimento. Não existe seguimento a Jesus sem abraçar a cruz. Não existe conversão sem purificação, sem... Eu costumo brincar com os jovens, né? Eu digo sempre, olha, o purgatório é aquele lugar em que a gente vai passar a roupa de festa, não é? Porque a gente já tem o bilhete de entrada, o convite, a gente tem a roupa de festa, mas está amassada ainda um pouco. Então vamos passar e passar roupa. Passar roupa é horrível, né? Então a gente está passando a roupa bonitinha para entrar na festa, entendeu? Então, eu diria que é esse tempo aí de preparar para a gente participar dessa festa plenamente, do jeito que deve estar, com as suas vestes brancas, não é, límpidas, que são as vestes do nosso batismo. Então, é um pouco isso. A indulgência é essa antecipação, esse gozo do apagar das nossas penas, não é? Tirar o nosso sofrimento. Sim. Pronto. Muito bem colocado. É importante dizer que uma coisa não substitui outra, né? Tipo assim, uma coisa é a confissão, que você pode buscar quando desejar, quando sentir de fato o desejo de conversão. Outra coisa é a indulgência, que é uma purificação maior daquele que já confessou, que busca a confissão, não é? Que está arrependido e que vai ser purificado. Então, a indulgência, eu diria, é esse processo. Não é só passar na porta. Eu sou convicto de que tem uma graça de Deus atuando em minha vida. Por isso eu preciso rezar, meditar, estudar, praticar a caridade, renovar minha esperança e alegria. Então, veja, é de fato um ano santo. É um ano santo. Eu tenho esse ano todo para agilizar, para cuidar. Então, não é um passo de mágica. Eu já passei na Porta Santa, que bom, participei da missa, comunguei, pronto. Não, calma. Se não há esse abraçar a cruz, assumir suas fragilidades, a labilidade mesmo da nossa fragilidade, não existe conversão. Sim, muito bem. E dentro disso tudo, né, aproveitando a sua espiritualidade naciana, né, que o senhor bem colocou aí, eu que para contextualizar o pessoal que está assistindo, aqui em Teresina, eu participo do Geração Aleluia, da missão Geração Aleluia, que o padre Laércio, né, vindo convidado também pela pessoa do Denis, que é o nosso fundador, já teve partilhas com a gente, né, nos apresentou os exercícios espirituais, né, de Santo Inácio de Loyola, que é um dos nossos baluartes, né, então a gente na missão diariamente também vive um pouco dessa espiritualidade, né, no dia a dia, e aí eu gostaria que o senhor contextualizasse, né, fizesse essa comunhão, né, da espiritualidade naciana, jesuíta, né, dessa espiritualidade jesuíta, com esse ano jubilar, como é que elas se comungam, né, e qual mensagem, né, nós podemos deixar, como o senhor falou no início, né, para esse mundo que está tão conturbado, né, como a espiritualidade naciana ajuda a gente viver esse ano jubilar. Então, o ano naciano, ou melhor, o ano jubilar, ele é para ordenar a vida da gente, para santificar a nossa vida. Como é que a gente santifica? Ordenando a vida. Se há algo desordenado fora do lugar, vamos organizar. Vamos dar nome aos bois. Vamos pôr as pessoas no seu devido lugar. Ou os meus afetos. Não é? Então é muito importante isso. Por quê? Porque como que eu faço isso? Se não com a oração, com o silêncio, com os sacramentos, com o retiro, com formação. Então, a espiritualidade naciana e o ano jubilar
não só a espiritualidade naciana, se casam profundamente, porque é um convite à santidade. Como diria Santo Inácio, é mais do que saber, é saborear o que Deus tem para nos dar. Deus está aí nos dando a oportunidade, com as portas santas, com as igrejas, com os sacramentos, com a oração, de abrirmos a nossa vida, a porta da nossa vida, a uma percepção diferente. Uma vida de conversão, de sacramento, abre a percepção às coisas distintas. Eu vejo o mundo de um modo diferente. Eu vejo as pessoas, a criação, Deus, de um modo diferente. Por quê? Porque o meu olhar da fé está atento. Os meus afetos estão despertos. Meus sentidos estão despertos, acordados para a realidade mais profunda da vida. Então, a espiritualidade naciana, ela tenta ordenar a vida interior, os afetos, converter os sentidos. E o ano jubilar é essa grande porta que nos convida a que ordenemo-nos, santifiquemo-nos a um Deus aí misericordioso, com seu Espírito, nos convidando, nos dando tantas graças e graças e graças e graças, para que sejamos melhores cristãos no mundo, na sociedade. Então, é a junção da oportunidade da oração nos fazermos pessoas melhores. Então, o ano jubilar e a espiritualidade naciana estão um para o outro. Por quê? Porque eu diria, qualquer espiritualidade quer a santificação do homem e da mulher. Sim. Né? A conversão, que foi o que aconteceu com Santo Inácio. Quando ele desperta para uma vida nova, a primeira fase da vida dele foi para uma vida de penitência. Eu estou preocupado com a minha condenação, com a minha salvação. Mas ele tem um momento de êxtase, de iluminação profunda, quando ele percebe que precisa colocar a vida a serviço para transformar o mundo, a igreja e a sociedade. Então, aí ele vai mudar o rumo da vida dele, já convertido, ele vai agora em busca de outros mares, de outras pessoas, de evangelizar para trazer as pessoas para Cristo também, para a igreja, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. É um casamento bonito que nos convida a um olhar diferenciado para a sociedade de hoje, para construir homens e mulheres mais fraternos, mais justos, mais humanos, mais humildes, né? E tudo isso é possível, se há uma verdadeira conversão. Sim. Eu falo igual o homem da cobra, você viu? Você dá, eu vendo gás, eu converso. A gente levanta a bola. Não, mas é bom, é bom. Quanto mais informação, melhor aqui para a gente. E como o senhor falou, né? E uma vez ordenados, né, entendendo essa misericórdia desse ano santo, essa ordenação que bem nos ensina Santo Inácio de Loyola, e como ele mesmo diz, né? A gente vai passar a dar glória a Deus em tudo, né? Ver Deus em tudo. Então é uma espiritualidade que se casa bem mesmo com o ano jubilar. E quando eu pensei, rapaz, vamos falar do ano jubilar, em um episódio já no início, né, que já para contextualizar, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o senhor. Lembrei, né, já do contato e não. Espiritualidade naciana vai casar bem. E dentro disso, padre, gostaria de saber, já uma pergunta bem pessoal, mas para o senhor, que é a nossa pergunta-chave de todo episódio, né, que sempre embasa o nosso podcast. Quem é Jesus na sua vida? Eita. Então, é uma pergunta de fato que eu diria íntima, né? Mas não tem como fugir da resposta, não, sabe? Eu acho que Jesus é a orientação profunda da minha existência, não é? Eu não sou perfeito, não estou terminado, mas a amizade com Jesus, como Salvador, como Senhor, como libertador da nossa vida, me faz lembrar quem eu sou. Então, Jesus é a imagem de Deus, né? Profunda, verdadeira. E nós carregamos a imagem de Deus dentro de nós. Então, Jesus é a orientação mais profunda da minha vida. Então, quando eu não estou bem, quando eu estou desordenado, quando eu estou, sei lá, angustiado, eu lembro quem eu sou.
Como? Crescer na amizade com Jesus, conhecendo Jesus, como diria Santo Inácio. Conhecer Santo Inácio, conhecer Jesus intimamente, internamente. Então eu diria, ele é a orientação profunda da minha existência. Quando eu me perco, eu lembro, volto para ele. Palavra, sacramento, vida comum, não é? Reflexões diárias do Evangelho no YouTube, né? Que a gente vou pincelar agora com o senhor. Antes da gente finalizar, a gente já está quase nos finalmente, então eu queria abordar com o senhor 3 coisas. Certo. A gente falou já aqui da espiritualidade naciana. Então, quem quer conhecer melhor nessa espiritualidade, onde procurar, quem procurar, sites, tudo mais. Seus livros, né? Quem quer encontrar onde procura, conversa com o senhor, como é que faz. E por enquanto é isso. Vou deixar essas 2 para não ficar muita coisa. Perfeito. Então, sobre a espiritualidade naciana, as pessoas que ficarem curiosas, quiserem fazer um retiro, uma formação, aí em Teresina, procurar o CIES, que é o Serviço Naciano de Espiritualidade, fica aí perto do Colégio Diocesano, que também é nosso dos jesuítas, procurar o Padre Anselmo ou a Irmã Cristiane, que eles vão orientar. Agora, se você não é daí, entra no portal redeservir.com.br, que é um portal que tem programação de casas de retiros, formações online, retiros online, acompanhamento espiritual, uma agenda generosa de atividades. Portal redeservir.com.br, tá bom? Então aí você vai tem também no Instagram o nosso perfil da Rede Servir, que é a rede de espiritualidade naciana, né? Agora, quanto aos meus livros, as pessoas interessadas podem procurar na internet, livros do Padre Laércio Lima, vai encontrar. Ou então, me manda um e-mail, né? limalimasj@gmail.com limalimasj@gmail.com e eu posso enviar. Por quê? Porque como são 5 livros e são 2 de uma editora só, que é a Ousadia de Amar até o Fim e Uma Palavra Nos Basta, esses são pela editora Loyola. Então você pode entrar no site da Loyola e pedir. Um outro do Papa Francisco, que é Francisco Papa da Esperança, ele é pela editora Gutenberg, que é uma editora laica, né, de Belo Horizonte. Depois tem o Cotidiano Dom de Deus, que é pela Paulus. Então são editoras distintas. Você entrando no site você encontra. Mas querendo adquirir, pode me passar o e-mail que eu envio. Com muito gosto. Pronto. Aqui na edição a gente vai colocar aí todos esses endereços. Bonitinho. Perfeitamente. Tem o Evangelho Diário, que você disse que ia perguntar também. Exatamente, a terceira pergunta. Como é que é para o senhor? O senhor está lá todo dia, eu acompanho. Todo dia está lá com a... Como é que é essa sua preparação e tudo mais? Então, veja bem. Há 10 anos que eu tenho eu diria, um podcast de Evangelho, né? Só com Jesus. E bem entrevistado todos os dias. Então, lá no meu canal, né, Padre Laércio Lima, no YouTube, já tem 10 anos, agora em 2025. Eu comecei em 2015, quando eu estava morando em Roma. Antes da pandemia, viu? Antes da pandemia. Então, Sim. é aquilo. É fruto um pouco, Terence, da minha vida espiritual e do meu contato com a palavra de Deus. Porque, de fato, eu digo, não é homilia. Não são homilias. São pontos para ajudar a rezar. Como se fosse um retiro espiritual continuado, diário. Lá você vai encontrar pontos, né, de leituras que eu faço, das minhas orações, dos retiros que eu dou, não é? De comentários outros do Evangelho, que eu vou lendo, vou anotando e vou rezando aquilo, né? Então eu vou gravando, depois eu acredito, eu rezo comigo mesmo. Então hoje eu vou lá e escuto o Evangelho do dia, porque eu já estou gravando lá na frente, entendeu? Já estou gravando lá na frente. Então, no Evangelho de hoje eu vou lá e escuto o Evangelho que eu já liberei. Então eu rezo comigo mesmo, o Evangelho do dia. Mas a preparação é essa mesmo, é silêncio, é oração e leitura, não é? E muita graça de Deus, do Espírito Santo. Tem dia que eu recebo mensagem, o pessoal dizendo, padre, hoje o senhor estava inspirado. Eu digo, você falou inspirado, porque é o Espírito que inspira, não é? É o Espírito, não sou eu, é o Espírito que inspira. Sim, muito bem. Não, eu acompanho. São reflexões mesmo bem profundas, que a pessoa estando ali bem ordenada, né, querendo escutar, ela vai conseguir sim se conectar com Deus. Inclusive eu estou aqui com o notebook aqui mais abaixo,
Estou com a página aqui aberta, então se você ainda não é inscrito no canal do Padre, pode procurar aí no YouTube, padrelaércio.sj. Você vai ver aqui várias reflexões aqui, conhecer melhor sobre o Padre e a espiritualidade inaciana. Terêncio, eu preciso fazer uma correção. Eu esqueci de comentar um livro, depois você cola lá. Tem o 5º livro, certo, que é A Espiritualidade Sim. na Iniciação à Vida Cristã. A Espiritualidade Pronto. na Iniciação à Vida Cristã é o meu 5º livro, que é pela editora Santuário. Foi um convite feito para escrever sobre espiritualidade para catequistas e para pessoas que estão nesse processo de descoberta da fé. Catequese de adulto, catequese de jovem. Então é um livro simples, mas muito gostoso, que ensina como viver a fé no dia a dia, não é? Com catequistas, com jovens, com adultos que estão nessa caminhada de redescobrir a fé, não é? Então eu dou dicas ali bem interessantes. Esse 5º livro, ele é pela editora Santuário. Pronto, muito bem. A gente vai colocar aqui tudo aqui na descrição. E Padre, já finalizando, a gente tem aqui um quadro chamado Escolha Santa, certo? Vou fazer para o senhor 2 perguntas, né? E o senhor vai escolher, de acordo com a abertura do seu coração, o que o seu coração disser. Pode escolher uma, outra, nenhuma, as 2, enfim. O senhor vai dar a sua resposta e o porquê. Vamos lá. Então, o senhor gostaria, né, já nesse âmbito dos exercícios espirituais, o senhor gostaria de passar um mês inteiro ali na prática dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola com o Papa São João Paulo II, com o Papa, né? Com São João Paulo II ou com o Papa Francisco? Com qual dos dois? Aí você tá jogando pesado, né? Porque é claro que com o Papa Francisco, não desmerecendo o Papa São João Paulo II, né? Porque era um fenômeno, um grande homem, também um grande santo, mas o Papa Francisco, é óbvio, por um motivo muito simples, ele é jesuíta como eu, não é? Então, sendo jesuíta, olha, Terêncio, eu encontrei com ele 2 vezes. Né? Eu encontrei já também com Bento XVI uma vez, eu só sou velho, viu? Então, mas não tive contato assim, pessoal, né? De pegar na mão, né? Só vi de perto, assim. Mas com Francisco eu tive a graça de pegar na mão, de beijar 2 vezes. É uma coisa insuperável, é uma experiência fantástica. Talvez por ser da família, entendeu? Por ser jesuíta, então Sim. a gente tem um carinho, essa comunicação muito grande. Então, não desmerecendo São João Paulo II, mas eu diria, seria uma maravilha fazer exercícios espirituais com o Papa Francisco, porque, claro, eu escrevi um livro sobre ele, e agora, para grande surpresa minha, ele invejou o nome do meu livro, tá bom? Ele invejou, porque agora tem uma autobiografia, que ele escreveu, uma autobiografia, é em primeira pessoa, com o nome Esperança. E o nome do livro que eu escrevi é Francisco, o Papa da Esperança, que eu tive a graça de entregá-lo no Vaticano, né? E tem um autografado por ele. Então eu diria, não tem como. E outra, ele tá, né? Tá no céu. E o Francisco tá aqui ainda. Tá? Isso tá mais fácil de encontrar. Eu não quero morrer agora não, tá? Muito bem, Padre. E a segunda e última, já nessa sua veia de escritor, certo? Vamos lá. Se eu preferir escrever junto, ali um livro junto, né, compartilhando, um livro junto com São Francisco de Sales, né, que fez o Tratado do Amor de Deus, né, Introdução à Vida Devota, ou junto com São João da Cruz, né, poeta que escreveu A Noite Escura da Alma, tudo mais. Você acaba comigo também, porque o Francisco de Sales vai ter que esperar, mas eu preferia ir junto com São João da Cruz, porque tem um elemento nele que me interessa muito, que é justamente esse elemento do conhecimento da alma humana, não é? E por falar nisso, eu estou com um livro aqui em mão, você não vai acreditar. Olha o nome do livro, A Noite Escura segundo São João da Cruz. Pronto. Tá vendo? Não é meu, não. É de Walfrid Steenisen. É pelas edições Loyola. Eu acabei de receber esse livro das edições Loyola e eu estou louco para ler. Então, no ano passado eu fui à Espanha e tive a oportunidade de ir em Ávila e
entrar na capelinha onde ele celebrou a primeira missa, vi o cálice da primeira missa e fiquei extremamente emocionado, porque eu tenho uma admiração muito grande por São João da Cruz. Então, essa é fácil de responder. Pronto, as duas bem fáceis, foram bem em cima. Bem fácil. Bem fácil. Comigo. Mas eu fiquei vermelho, olha aí, tá vendo? Fiquei vermelho. Sim. O Padre Laércio, muito obrigado. De coração, agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei da sua correria, o senhor já nos relatou também, inclusive aqui no podcast, né, sua correria, mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por fazer junto conosco esse episódio 52. A gente fica muito feliz por tê-lo, né, como um dos nossos convidados do podcast nesse ano. Pois a alegria é muito minha também, pelo convite e pela confiança, né? Pelo convite e pela confiança de estar aqui com vocês nesse trabalho tão bonito de evangelização, de serem peregrinos da esperança digitais. Isso é fundamental, Terence, é um trabalho fundamental, importantíssimo. Eu digo porque sou também, estou na internet o tempo todo, evangelizando, e isso chega a muita gente, né? Ontem eu recebi uma mensagem de uma freira, uma irmã, que mandou uma mensagem de outra que está em Moçambique. Ela agradecendo, disse, manda essa mensagem para o Padre Laércio, ele não me conhece, mano, dizendo da importância do evangelho diário na internet. Então a gente fica tocado, a gente vê que vale a pena continuar. Então parabéns para vocês, continuem firmes, porque é um mundo que precisa ser evangelizado. Então parabéns pela missão de vocês. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. E conte também com nossas orações e com mais esse tijolinho, posso dizer, de incentivo. Não pare também, né? Que eu banho também desse evangelho diário. Então, que o senhor continue, certo? Muito bem, meu povo, esse foi o nosso episódio 52 com o Padre Laércio. Mais informações vocês vão ver aqui na descrição do vídeo. Então, Deus abençoe a todos. Não esqueça, o Santo Pod é toda quinta-feira, meio-dia aqui no YouTube. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.